Depois do feminicídio, permanecem as crianças. Carolina Rodrigues Costa. As histórias dos filhos e das filhas de mães vítimas de feminicídio são velhas conhecidas das trabalhadoras e dos trabalhadores do judiciário. Quando consumadas, as tragédias nos chegam por meio de ações criminais nos tribunais do júri. Também em pedidos de regulamentação de tutela das crianças e adolescentes que se tornam órfãs em decorrência dos crimes. Antes de sua consumação, os casos costumam aparecer por meio de medidas protetivas, fixação de guarda, regulamentação de visitas e fixação de alimentos. Um caminho de violências das quais as trabalhadoras e os trabalhadores do judiciário se tornam testemunhas, acompanhando o desenrolar dos processos judiciais, mas também a peregrinação das pessoas envolvidas em busca de seus parcos direitos e de justiça pela violência sofrida. Os números recentes sobre violência contra mulheres e feminicídio no Brasil acendem todos os sinais de alerta das políticas públicas quanto à urgência na proteção das mulheres e de suas filhas e filhos. O monitor de feminicídios no Brasil, do Laboratório de Estudos do Feminicídio, LESFEM, vinculado à Universidade Estadual de Londrina, UEL, indica que, no ano de 2025, o Brasil enterrou 2.151 mulheres vítimas de feminicídio. Se juntarmos a esse número também aquelas tentativas que não se consumaram, estamos falando de um universo de 6.904 mulheres que sofreram tentativa ou foram mortas por feminicídio no ano de 2025. Um cenário que produz grande revolta e que tem uma série de desdobramentos. O monitor de feminicídios no Brasil apresenta uma série de dados que descortinam ainda mais essa realidade. Nesse mesmo ano de 2025, os 2.151 feminicídios fizeram com que 1.653 crianças ficassem órfãs. Além disso, em 30% dos casos, crianças e ou adolescentes testemunharam o assassinato de suas mães. Para completar, em muitas dessas situações, essas crianças e adolescentes tiveram os dois genitores envolvidos no crime, a mãe como vítima, o pai como autor. São crianças e adolescentes que muitas vezes perdem ao mesmo tempo as duas figuras de referência no que diz respeito a afeto, cuidado e sustento. Além disso, é importante dizer que o feminicídio em si representa o ato final de uma série de violências perpetradas ao longo do tempo, que são presenciadas e vivenciadas pelas crianças e adolescentes junto com suas mães. Tratam-se de processos muito traumáticos que exigem a constituição de uma ampla rede familiar, comunitária e de políticas públicas para a sua superação. Em relação às políticas públicas, elas precisam ser inicialmente de prevenção, focadas na transformação da cultura machista e misógina que existe na nossa sociedade e na construção da igualdade entre meninas e meninos. A construção de redes que ajudem as mulheres a identificarem os sinais de violência e a buscarem ajuda sem medo ou culpa também se mostra fundamental. Políticas públicas que garantam acesso a direitos e equipamentos públicos, como assistência social, moradia e renda, são de grande importância, bem como espaços que atuem diretamente na reeducação dos homens agressores. Mas, se as políticas não forem efetivas e se existirem crianças e adolescentes órfãos em decorrência dos feminicídios no Brasil, então o Estado, por meio de todas as políticas públicas que são acionadas nesses casos, precisa garantir que essas crianças e adolescentes receberão os cuidados necessários e poderão se desenvolver em um ambiente protetivo, de dignidade e afeto. A Lei nº 14.717, de 2023, instituiu pensão especial aos filhos e dependentes, crianças e adolescentes,
Órfãos em razão do crime de feminicídio. O benefício tem o valor de um salário mínimo para o grupo de filhos até 18 anos e sua concessão tem um recorte de renda familiar de 1/4 de salário mínimo per capita. Trata-se de um avanço importante, mas insuficiente se pensarmos nos desafios que as famílias precisam enfrentar para acolher e cuidar dessas crianças e adolescentes. Volto à minha sala do fórum e aos inúmeros atendimentos de órfãos do feminicídio que já fiz na minha trajetória profissional, em sua maioria, processos de fixação da tutela das crianças e adolescentes órfãos para seus tios, avós e irmãos mais velhos. As salas de atendimento do serviço social costumam ser testemunhas de muita tristeza, mas quase nada se compara ao desalento das famílias atingidas pelo feminicídio. É como se a dor das pessoas envolvidas se materializasse em um corpo tão grande e pesado que acaba por ocupar todo o ambiente, como se, depois do feminicídio, não sobrasse espaço para nada. A tarefa dos profissionais que atendem as famílias vítimas do feminicídio é ajudar a construir um novo espaço de vida para além do trauma. E nós, trabalhadoras e trabalhadores do judiciário, fazemos parte desse processo. Por isso, me assusta pensar que, em uma época em que IAs codificam e decodificam documentos, situações como essas de feminicídio transitem em nossas filas de trabalho sem serem identificadas, impulsionadas apenas por algoritmos. A concretização dos serviços públicos só pode se dar na relação entre pessoas. Serviços públicos não se materializam em números, nem existem para o cumprimento de metas. Eles exigem identificação, reconhecimento e alteridade. Enquanto uma mulher sangrar vítima de feminicídio, todas aquelas e todos aqueles que atravessam o caminho de sua família devem sangrar junto para lembrar que vidas não são números e que há uma ferida no Brasil que precisa ser estancada pelo Estado e por todos nós. Carolina Rodrigues Costa é assistente social e sindicalista.